a coragem que eu tive de sair do cenário onde eu estava para vir para cá. Eu fui o único executivo que voltei ao clube. Nós vamos iniciar essa conversa a partir de amanhã sobre a minha situação. A situação do João Vieira e também do Esli Garcia. Só uma prévia do que falou o Felipe Albuquerque, executivo de futebol do Paysandu. Você, torcedor aí do outro lado, Felipe Albuquerque, deve continuar ou não no Papão para 2025? Fique à vontade no chat e deixe a sua opinião. Agora sim, a coletiva dele por completo. O que ele falou, Felipe Albuquerque, depois da vitória 1-0 em cima do Brusque. Paysandu está garantido na Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. Acompanhe o executivo de futebol do Papão. Depois de tudo que vocês passaram aqui em Belém, o que vocês daqui com o tempo vão bater no peito, sentar numa mesa, conversar com a família, com os amigos e falar, pô, naquela passagem pelo Paysandu, eu ajudei nesse processo, tenho orgulho de ter feito isso daí, foi fundamental para o Paysandu ficar na Série B. Posso começar. Cara, assim, você falou assim, até me tocou assim, marejei os olhos aqui, porque muito sabe a tua pergunta, porque a gente dedica a vida aqui, sabe? A gente se entrega de verdade nesse trabalho. Eu tenho muito orgulho e vendo as mensagens há pouco antes de vir para cá, de colegas do mercado que até hoje citam a coragem que eu tive de sair do cenário onde eu estava para vir para cá. Mas quem conhece o Paysandu e vive esse clube, assim, não tem palavras que seja capaz de transcrever o sentimento de dias como hoje. E o Márcio passa por esse ponto também, e só para vocês entenderem, assim, eu vou falar aqui na frente dele, mas eu tenho liberdade e intimidade para falar para ele quando está só nós dois conversando. Naquele momento, quando vem, e ele sabiamente coloca assim, ó, outros profissionais não teriam a coragem que a gente teve. Então, o que eu vou contar para a Júlia, quando ela for um pouco maior, vai ser isso. Que o pai dela é corajoso, que ele teve coragem de assumir uma responsabilidade com toda uma equipe, com todo um grupo. Mas eu tive coragem como gestor e o Márcio como técnico de vir aqui e fazer o que nós fizemos. Você falava em off antes da gente iniciar a coletiva, o Márcio é o 4º treinador com a melhor campanha nos últimos 10 anos no Paysandu. E ele tem mais número de jogos do que os 3 primeiros. Então, quando chega com toda essa rejeição, os números não mostram isso. Talvez por ser um cara que não tem uma fala rebuscada, ou porque não quer explicar o jogo com palavras difíceis de entender. Então, com toda a humanidade dele, talvez ele seja julgado de uma maneira errada. Então, volto a dizer, estou falando isso para ele, mas teria liberdade de falar no particular. Então, para mim, é motivo de muito orgulho ter feito isso junto contigo, professor. Para mim é motivo de satisfação, e eu vou olhar daqui a alguns anos para essa história, para minha segunda passagem do Paysandu, e até perguntava aqui antes de falar para o Anderson, desde quando o cargo foi instituído no Paysandu, eu fui o único executivo que voltei ao clube. Então eu penso que também o Maurício, o Roger, eles viram em mim alguma competência, assim como as suas diretorias, para que escolhesse tanto o Márcio quanto a minha pessoa, e agradecer de verdade a todo mundo que acreditou em nós. De verdade a gente conseguiu no dia a dia aqui, sentado, quebrando a cabeça, nem sempre concordando. Então, assim, quando você vê a gente falando um do outro aqui, não quer dizer que a gente concorde em tudo que a gente pensa, mas, e nem sempre, falei para ele antes de subir, hoje nós não fizemos um grande jogo, nem sempre nós fomos um time inspirado, mas a gente sempre foi um time que transpirou muito. Em 11 jogos o Paysandu transpirou muito e mereceu essa permanência. Então é isso que eu vou lá na frente me lembrar, da coragem que a gente teve de vir num momento extremamente arriscado. Mas acredito nisso, assim, nessa sinergia, porque quando essa torcida também vem junto, é difícil barrar o Paysandu. O que vocês têm de concreto da diretoria? O que vocês podem falar para o torcedor? Se vocês querem ficar, se vocês vão ficar, se vocês têm contrato do Felipe, eu não sei como é que é a situação, como é que veio o acordo. Tá, primeiro que o Roger seguiu aquilo que nós realmente fizemos aí nas últimas semanas. Nós não conversamos com nenhum atleta, nem internamente, e com nenhum atleta no mercado, porque 100% da nossa energia estava focada na permanência do Paysandu. Eu tive uma conversa prévia com o Márcio,
O clube tem interesse na permanência do Márcio. O Márcio manifestou o interesse dele de permanecer, mas nós vamos iniciar essa conversa a partir de amanhã sobre a minha situação. Quando eu vim contratado pelo Maurício, mas já com o aval do Roger e da sua diretoria. Eu tenho um contrato até o final do próximo ano, então eu já tomei a liberdade, numa conversa informal, perguntar ao professor se ele tinha interesse. Ele falou que tem interesse, então a partir de amanhã, dentro do nosso processo de planejamento para a próxima temporada, passa primeiramente pela definição do comando técnico, e a nossa ideia é que o Márcio permaneça. Eu acredito que a gente vai conseguir conversar, caminhar para dar sequência nesse trabalho, que foi só uma amostra. Em 11 jogos a gente mostrou que nós temos potencial de conduzir bem essa instituição. Então a partir de amanhã a gente vai conversar sobre isso. Felipe, eu lembro que em uma outra entrevista com você me disse que vinha para um desafio de ressignificar a sua história. Primeiro, parabéns pelo trabalho, não somente seu, mas também do Márcio. E eu queria que você me dissesse o que foi que você mais teve medo nesse seu retorno para o Paysandu. Obrigado. Primeiro pela lembrança, porque a minha fala foi verdadeira, assim. E para mim é realmente estar vivendo isso aqui é uma forma de ressignificar a minha história. Eu volto muito diferente. Hoje eu conversei com o Márcio, vocês sabem, vocês que acompanham, eu participo de todas as coletivas, desde quando eu sou executivo de futebol. Eu tive presente nas vitórias, nas derrotas, em momentos de muita alegria, tive presente quando perdemos o acesso para o Náutico. Então, assim, eu nunca deixei de vir. Mas na minha primeira passagem no Paysandu, eu deixava para falar só nos momentos de crise. E aí, até nisso, para mim, é um processo de ressignificação. E eu pedi permissão pro professor, falou, cara, agora que nós cumprimos, a missão foi dada e a missão foi cumprida. E é importante que eu me comunique com o torcedor. Então esse processo de ressignificação é até dessa humanização, de estar mais próximo, de falar, de comunicar para quem realmente é o dono do clube, que é o torcedor. Então essa exposição minha é uma forma de ressignificação, e por isso eu usei aquela palavra. Então, quando chego, eu também paguei um preço muito alto por tudo que eu falei. E aí, naquele momento, na minha primeira entrevista, eu peço uma oportunidade de mostrar que todo mundo erra e que tem a oportunidade de fazer diferente. Então, estar aqui hoje, me comunicar com vocês, falar ao torcedor do Paysandu, é esse processo de ressignificação que eu já estou vivendo. Você me perguntou alguma outra coisa que eu acho que eu não te respondi. Qual foi o seu maior medo nesse retorno? Não, sem dúvida nenhuma, o maior medo era do descenso. É o que o Márcio felizmente colocou. A gente tinha convicção na competência que a gente tem e muita fé em Deus. Muita fé, porque você parar para olhar racionalmente, a tendência era de rebaixamento. O Paysandu vinha de 10 jogos sem vencer. Tinha 5 vitórias em 25 jogos. Então, naquele momento que nós chegamos aqui, o clube tinha uma tendência de queda. Eu brinco com essas duas palavras, sequência muda a tendência. Então, uma sequência de 2 vitórias mudou a tendência de rebaixamento para uma permanência. Mas o grande medo era esse, era de vir e sem conhecer o elenco. Se vocês olharem para os 39 atletas que tinham aqui, eu só tinha trabalhado com o Nicolas. Então eu chego num elenco que era completamente desconhecido para mim. Mas eu tinha a convicção do trabalho e muita fé. E conhecia já o clube internamente. O clube tem profissionais muito competentes. Eu vou citar aqui, até porque quando você me dá essa oportunidade de me comunicar com o torcedor, o departamento de futebol do Paysandu é composto por 3 profissionais. Então o clube tem um executivo, um gerente de futebol e um supervisor. Então o Anderson e o Éder me deram todo o suporte para eu poder desenvolver o meu trabalho. Eu faço questão de mencioná-los aqui, porque nada disso seria possível. Sabe? Cuidar de tudo, gerenciar naquele momento, quando eu cheguei e falei que existiam questões financeiras em aberto, entendeu? Atletas, às vezes, com uma estima, com uma baixa estima, e tive a oportunidade de falar isso para o Márcio. Olhe para a equipe que está terminando o campeonato e para a equipe de 11 rodadas atrás. Quantos atletas não estavam performando? Luan não estava performando, Juan não estava performando, o Wanderson não era titular naquele momento, o Brian oscilava a titularidade, o Borazzi não é o jogador que ele está terminando, ele vinha sendo utilizado, mas ele não era o Borazzi que está terminando a temporada. Então teve muito, mas muito mérito
da gestão, do Márcio, de toda a comissão técnica em acreditar em todo o elenco, um elenco que é grande, continua sendo grande, não dá pra gente passar pano em tudo e achar quando vence nem tudo tá certo, nem quando perde tudo, nem tudo está errado. Então assim, continuamos tendo um elenco extremamente grande, mas teve essa sabedoria do Márcio, toda a comissão, de olhar para todos os atletas. Mas respondendo de forma objetiva, o grande medo era esse. Era de vir e não conseguir cumprir a missão. Felizmente, conseguimos e o Paysandu está garantido na próxima Série B. A situação do João Vieira e também do Esli Garcia. Hoje a gente vê uma comoção, né? A torcida pedindo demais, aplaudindo ele. Um jogador muito querido que tem toda uma história, né, durante a temporada desse pagamento, paga ou não paga os 300 mil, como é que vai ficar? Tem um fato novo do Esli, tem alguma situação, e do João Vieira, o presidente disse pra gente que tem uma luz no fim do túnel. Não sei o que aconteceu, acho que depois da entrevista do Roger, deve ter tido uma conversa, não sei se tem esse fato novo, se você pode externar essas possibilidades, tanto do Esli quanto do João Vieira. Certo, não é, sendo verdadeiro com vocês, e aí não foi que a gente combinou não, e não estou me esquivando não, é porque realmente assim, ó, eu não conversei com nenhum atleta do elenco. O nosso foco estava 100% na permanência do Paysandu. Então, assim, nem com os atletas que já têm contrato, nem com os que nós temos interesse que permaneçam, e nem com os que nós imaginamos que nós possamos captar no mercado, o Paysandu não fez contato com nenhum atleta. Eu tive uma reunião essa semana com o Roger, para iniciar esse planejamento, mas a gente termina ali falando, na terça-feira a gente vai conversar sobre esse assunto. Então, a partir de amanhã a gente vai olhar com muito carinho para todos esses casos e buscar o melhor para o Paysandu.